Pessoal. Olha só, eu vou hoje colocar para vocês a correção dos exercícios que eu passei na semana passada para vocês fazerem, revisão sujeito e índice de indeterminação do sujeito, das páginas 18 a 21. Eu fiz uma correção comentada com vocês, qualquer coisa é só mandar lá nos comentários a sua dúvida, tá bom? Então, nós vamos começar. Olha só, revisão. Sujeito e índice de indeterminação do sujeito. Primeiro exercício, sujeito. Número 1. Releia esse trecho do conto, Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Olha só o conto. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam: quem não deve não teme. Eu esperava paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. Letra A. Observe as formas verbais destacadas nesse trecho. A quem se refere? Então, nós vamos ver aí as formas verbais. Diziam, venceu e esperavam. Então, a forma verbal diziam refere-se à palavra algumas. Então, para eu saber, eu tenho que fazer a pergunta: quem dizia? Algumas. A forma venceu refere-se à oração. Que é oração? O partido das que diziam: quem não deve, não teme. Então, venceu. Quem é que venceu? O partido das que diziam: quem não deve, não teme. Lembrando que a gente sempre tem que perguntar para o verbo. E a forma verbal esperava. Quem esperava? Eu, o pronome eu. Então, vamos ao seguinte. Letra B. Releia esta frase. Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Quem faz a ação pelo verbo esperar? Então, olha só, esperávamos. Eu tenho que perguntar para o verbo. Quem é que esperava? Então, quem respondeu? Madame Guimarães e eu, acertou. Então, vamos para o seguinte. Ao responder as questões acima, indicando a quem as formas verbais se referem, você destacou um dos termos essenciais da oração. Então, nós acabamos de ver o sujeito da oração. Anote aí. Sujeito, então, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Se tem um só núcleo, é classificado como sujeito simples. Se tem mais de um núcleo, é classificado como sujeito composto. Lembrando que eu tenho que ver a parte mais importante ali do meu sujeito. Vamos agora reler outro trecho. Quando Sinhazinha chegara, subira logo, graças à intimidade que tinha na casa, onde vivera até a data do casamento. Podia fazer isso naturalmente. Ia só para deixar a sua capa dentro de um armário, mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e assim fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí a um mês. Lá venderia a joia. Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora um andar superior. Então, olha só, nesse trecho há várias orações, mas praticamente todas se referem a um único ser, indicando um único sujeito. Quem é ele? Como você o identificou? Então, a forma mais assim fácil da gente destacar é você ver o verbo. Ó, chegara. Quem é que chegara aqui? Quem é que chegara? Quem é que subira? Então, nós vamos ver aí. Quem? A própria Sinhazinha. Então, eu tenho sempre que fazer a minha pergunta para o verbo, para destacar, ver quem é que chegou? A Sinhazinha.
Na primeira oração, o sujeito sinhazinha está explícito. Nas demais, é possível saber que o sujeito é essa personagem por meio da desinência verbal. Olha só, aí nós temos que ver os outros verbos aí, mas à procura de alfinete. Quem estava à procura? Sinhazinha. Então, sempre fazendo a pergunta para o verbo. Letra B. Que ação não se refere ao sujeito da resposta ao item A? Qual é o sujeito? Então, que ação não se refere ao sujeito? A ação de não ver Sinhazinha subir as escadas. E o sujeito aí? O sujeito é o pronome ninguém. Olha só, e como ninguém tinha visto subir. Quem não tinha visto subir? Ninguém. Então, sempre reforçando aí, sempre perguntando para o verbo. O sujeito que não é representado na oração por uma palavra, mas que pode ser identificado pela desinência verbal, é classificado como sujeito desinencial ou sujeito oculto. Ele está na frase, ele é percebido através da desinência verbal. Só que ele não aparece explicitamente. Seguinte, releia esta fala de Madame Guimarães. Roubaram meu anel de brilhantes. Letra A. É possível identificar o sujeito da ação de roubaram? Explique. Então, vamos ver aí. Qual é o verbo da oração? Roubaram. Nós vamos perguntar para o verbo. Quem é que roubou? Pela desinência que é possível saber qual é o sujeito da oração? Não é possível, pois o sujeito não está explícito na oração e não é possível determiná-lo pelo contexto. Se eu for pegar aqui o verbo roubaram, quem é que roubou? Eles. Ah, mas aí eu sei. Eles. Não está explícito. Poderia ser oculto? De jeito nenhum, porque esse verbo aqui está na terceira pessoa do plural. Letra B. Porque em sua fala, Madame Guimarães utiliza esse tipo de sujeito. Por que que ela utiliza? Porque ela não sabe quem roubou o seu anel e por isso não pode determinar o sujeito da ação. Quando não há uma palavra que desempenhe a função de sujeito e a desinência verbal também não é suficiente para que se chegue a essa informação, afirma-se que o sujeito é indeterminado. Então, uma forma legal de eu saber quando o sujeito é indeterminado é quando o meu verbo ele está na terceira pessoa do plural e não tem nenhuma determinação, não há nada explícito na frase que eu determine qual é o meu sujeito. Então, olha só, o sujeito que não é explicitamente expresso na oração e que não pode, no contexto, ser identificado pela desinência verbal, é classificado como sujeito indeterminado. Vamos seguindo. Então, nós temos aí os tipos de sujeito. Quais são os meus tipos de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, desinencial ou oculto e indeterminado. Quando é que é sujeito simples? Ele está explícito na oração e ele apresenta apenas um núcleo. Quando ele é composto? Quando ele também aparece na oração e apresenta dois ou mais núcleos. Quando ele é desinencial ou oculto? Ele pode ser identificado pela desinência do verbo. Eu pergunto para o verbo e, por conta da terminação do verbo, eu posso identificar o meu sujeito. E quando ele é indeterminado? Quando ele não é expresso na oração, nem pode ser identificado pela desinência verbal. Então, não se esqueça de que há orações sem sujeito, formadas por verbos impessoais. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza, tais como chover, anoitecer e etc. O verbo haver, se usado com o sentido de existir, os verbos haver, fazer e ir
indicando tempo transcorrido. E o verbo ser, sinalizando tempo em geral. Isso nós já vimos na escola anteriormente. Então, seguindo, nós vamos aí para o índice de indeterminação do sujeito. Número 4. Isso aí está na página, deixa eu só ver aqui, lá o índice de indeterminação do sujeito. Nós vamos ver na página 18 do seu livro, tá? Então, nós vamos aí. Releia o trecho abaixo. Na verdade, está na página 19, tá, gente? Desculpa aí. Uma noite, fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso, artistas de teatro, de music hall ou de circo que encontrava para este fim. Qual é o sujeito da forma verbal? Dançava-se. Qual é o sujeito? Dançava-se. Olha só, essa palavrinha aqui, este verbo. Eu quero saber qual é o sujeito aqui. Não é possível determinar o sujeito dessa forma verbal. Por que que não é possível? Esse verbo, ele tem o quê? Essa partícula ser, que, na verdade, deixa ele indeterminado. E também porque esse verbo está na terceira pessoa do singular. Dançava-se. Quem dançava? Não tem como eu determinar quem é que dançava. Letra B. Com relação à transitividade, como pode ser classificado o verbo dançar? Aí eu também tenho que fazer a pergunta para o verbo. Dança. Por exemplo, eu danço. O verbo dançar, ele tem a sua totalidade. Eu consigo entender por completo o que esse verbo quis exprimir para mim? Ou eu preciso de um complemento? Na verdade, eu não preciso de um complemento. Quem dança, dança, pronto e acabou. Então, ele é um verbo intransitivo. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Ele por si só, ele dá na sua totalidade, eu entendo por completo o que o verbo quer dizer. Em língua portuguesa, há dois modos de indeterminar o sujeito. Quando não é possível saber quem faz a ação verbal ou quando não se quer explicitá-lo. Um deles é empregar o verbo na terceira pessoa do plural, se não for possível identificar essa pessoa no contexto. Releia a fala de Madame Guimarães na atividade 3 e observe os exemplos abaixo. Então, olha só. Telefonaram para você ontem. Nós vamos perguntar para o verbo. Quem é que telefonou? Quem? Eles? Mas quem? Eles? Pode ter sido fulano, beltrano, ciclano. Eu não tenho condições de saber quem é que telefonou. Então, uma forma bem legal de identificar é porque esse meu verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Olha o outro exemplo. Estão ligando de lá desde ontem. Estão ligando. Estão. Quem é que está ligando? Eu não sei, não tem como eu saber quem está ligando. O outro modo é usar o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento e esse complemento ele tem que estar junto de uma preposição ou de ligação, na terceira pessoa do singular, acompanhando do pronome se. Era-se feliz naquele tempo. Era-se. Tem condições de saber quem era feliz naquele tempo? Não tem como. E precisa-se de detetives. Quem é que precisa? Também não sei dizer quem é que precisa. Lembrando que esse verbo está na terceira pessoa do singular, precisa e era. E eles estão acompanhados da partícula
se. Então, anote aí, ao indeterminar o sujeito, por estar associado a um verbo intransitivo, transitivo direto ou de ligação, o pronome se é chamado índice de indeterminação do sujeito. Então, essa partícula se é o meu índice de indeterminação do sujeito.